saúde. Sucesso também. Amém. Então, aberto mais um podcast Ponto Autoridade. Hoje com a presença ilustre do Rafa. Rafael, uma honra te receber aqui, irmão. Rafael, que é de dentro da minha casa, é um amigo pessoal. A gente começou a com os meninos que começamos com a relação profissional e depois virou uma amizade muito grande. Uma pessoa de fato de dentro da minha casa, irmão. É uma honra te ter aqui, irmão. Na verdade, a honra é minha, né? Eu tenho acompanhado vocês aí pelo Instagram, pelo YouTube, quando posso, né? Porque o tempo é corrido. Mas, assim, quando o Gleison me convidou, com o convite direto dele, para mim foi uma honra, porque são projetos assim, como a gente estava conversando antes de iniciar, né? Que muda de fato a nossa cultura, né? A gente precisa mais disso, de mais iniciativa, de mais conhecimento. E o projeto de vocês é isso, né? Então, quando ele me convidou, eu me senti muito honrado. Até falei para ele, eu espero que esteja à altura para poder contribuir. Mas é um prazer poder estar aqui com vocês. O Rafa, que tem como especialidade a parte financeira, né? Que a gente estava até batendo uma bola aqui antes. E hoje a gente quer falar um pouco da situação financeira do país. Caótica. Da situação econômica do país. O bom é que esse vídeo Eu acho que nós podemos. Sempre vai estar atual, infelizmente. Eu acho que a gente pode até abrir outra garrafa de dicas e conversa mais Dá para dias, né? Mas a gente consegue trabalhar um pouco, mesmo em resumo, dá para trazer bastante coisa. Você apresenta o pessoal aí rapidamente? Tá. Sou o Rafael, né? Eu sou sócio fundador aí do Grupo Viva no Comando. Para quem não conhece, é só acessar o Instagram, Viva no Comando, o YouTube também, Viva no Comando. E lá a gente traz alguns assuntos, né, sobre economia, trabalhamos em outras partes também de investimentos. Sou servidor público também, né, trabalho aqui no estado de Goiás. E, como eu disse, né, por convite do Gleison, do Thiago e da Bruna, perdão, estamos aqui para poder contribuir com esse assunto aí e com o podcast. Show. Bom, Rafael, vamos começar, que a gente já estava falando disso nos bastidores. Polêmica, spoiler alente, tá? Polêmica alente. A gente pensou em fazer uma pauta bem atual e democrática, para a gente falar ali de como a atual situação financeira do país se reflete em cada camada social. Obviamente aqui nós não estamos com nenhum tipo de preconceito, a gente quer avaliar o que pode gerar de reflexo para cada tipo de classe e como as pessoas podem se defender. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Primeiro, como que você enxerga a atual movimentação financeira, né? A atual situação do país. Se a gente tem boas perspectivas, se esse final de ano agora é melhor dar uma segurada, né? Se é melhor poupar o que tem, esperar virar. O ano que vem a gente já tem um ano atípico, né? Que está ficando cada vez mais típico. Sim. Comenta um pouquinho sobre esse cenário. O cenário atual, como você disse, né, sempre vai ser um vídeo atual, né? Porque, infelizmente, é muito carregado de ideologia, né? E, independente se seja de um lado de direita ou de esquerda, a tendência é que o livre mercado da direita ele seja um pouco do lado econômico, seja mais viável, mais interessante. A gente passou por um governo recente assim, economicamente foi bom, né? Mas atualmente a gente tem sofrido com isso. Por que eu digo? Também não é preconceito, é relacionado a essa ideologia. Então, as escolhas de quem vai trabalhar com isso são escolhas de tomar lá da cá, são escolhas muitas vezes ideológicas. O que fazer é sempre pensando em se manter no poder. Então, como você citou, ano que vem a gente já tem eleições. Esse ano todinho já foi meio que preparando para fazer e aumentar a arrecadação para se usar no ano que vem, usar a máquina pública. Encher o caixa para poder gastar. E gastar com o quê? Com propaganda, com assistencialismo, com campanha, entrega de obras. Porque a nossa memória ela é recente, né? Ela tende a guardar. Então, assim, a gente tende a lembrar do que é mais recente e automaticamente eles vão gastar de tudo o ano que vem. O que isso de fato, respondendo objetivamente a sua primeira pergunta, o que isso é ruim para nós? O dinheiro que vem de fora, que é em sua grande maioria o investimento que a gente tem aqui no país, ele começa a ser reduzido. Porque os investidores de fora, eles são espertos, são inteligentes, e eles estudam. Eles têm mais de 100 países para investir. Por que eu vou investir no Brasil? Alguém tem que ser, né? Alguém tem que ser. Então, se eles
olham para cá e vem toda essa bagunça que a gente está fazendo de forma ideológica, de que o ministro da Fazenda ele não se preocupa se aquilo que ele está projetando ali ele vai cumprir ou não. Por exemplo, desde que iniciou-se a gestão desse ministro atual, nunca se bateu a meta de inflação. Sempre se chega na data e se altera. Nunca se bateu, por exemplo, a redução de taxa de juros. A gente sempre aumentou. Quando chegar na meta, a gente dobra. A gente dobra a meta, né? Como dizia a ex-presidente que nós tivemos, né? Inclusive, a maior taxa em 20 anos. A maior taxa em 20 anos. Bateu na meta. Batendo na meta. Porque isso é ruim, começando, como eu disse, objetivamente pelas classes que você citou. Tinha uma música, eu não lembro do pessoal que cantava, que falava assim, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E de fato é uma verdade. A classe mais baixa, ela sempre tende a sofrer mais. Sempre. Sempre tende a sofrer mais. Porque ela tem um capital menor, ela tem uma capacidade de acompanhar as mudanças menor. Em que sentido? Nós temos uma taxa de juros alta e uma inflação alta. A taxa de juros, a Selic, né, que é a taxa básica nossa no Brasil, ela, entre vários fatores, ela existe para regular a inflação. Por quê? Inflação é uma lei de oferta e demanda, é uma coisa comum. Então, quando eu aumento a taxa de juros, eu faço o acesso ao crédito ficar mais caro. Então, se eu vou financiar, se eu vou pegar um empréstimo, tudo isso vai ficar mais caro. Automaticamente, eu tenho menos dinheiro circulando. Então, as pessoas vão consumir menos, os produtos caem em preço e eu consigo regular a inflação. Ingresso no mercado. Só que esse é um ponto. O outro ponto é a análise externa, que é o dinheiro que eu estou falando que vem muito de fora. Então, por que o governo não consegue diminuir a taxa? Porque ele precisa atrair esse dinheiro que está vindo de fora. Aqui, ele até conseguiria. Porque o governo sempre vai ter dinheiro. Ele tem laço, ele vai imprimir dinheiro. O problema é que R$10 que compra hoje não compra amanhã. Entendeu? E isso entra essa classe inferior, a classe mais simples. Eles até têm valor monetário. Só uma observação. O pessoal mais leigo, inclusive, acha que não, tá tudo certo, porque é óbvio que o americano, que o europeu vai querer investir porque a grana dele vale 5 vezes mais em relação ao dólar, às vezes ao euro e à libra, 6, 7 vezes mais. Mas o problema é a insegurança. Né? A insegurança, porque é instável. Você não Que sabe adianta valer muito. Então, por exemplo, nós temos vários exemplos, e mais uma vez se pautando pelo lado ideológico, de calotes que o BNDES sofreu com obras no exterior. Simplesmente o país, o gestor do país, ele fala que não vai pagar, não vai renegociar. E quem está pagando isso? Nós, porque o BNDES é dinheiro do curso público. Agora ainda tem situações de calotes na Grécia, né? É um país dando calote. É um país dando calote, né? Além de obras, enfim. Tem várias pelo BNDES. Então a classe de palhaço na edição lá, nossa. Justamente. Infelizmente nós temos sido, né? Então a classe mais baixa ela sofre muito por conta disso. Porque ela tem até um valor monetário. É igual a gente brinca com a aposentadoria, né? O INSS ele já está quebrado, infelizmente. A aposentadoria vai acabar? Não vai. Mas lá na frente, quando a gente aposentar, você vai estar recebendo R$100 mil. Vai Só que um papel higiênico é igual a Venezuela, Bolívar. Bolívar o cara recebe lá 1,5 milhão, acho que é o salário mínimo deles. E um rolo de papel higiênico é 1 milhão de bolívares. Então você vai receber, só que não vai valer nada, entendeu? Não vai deixar. Então a classe pobre, ela sofre mais por isso. Ela tem o dinheiro, mas ela compra menos coisas. A classe média, por lado ideológico que a gente estava falando antes, né? A ideologia mais socialista, ela tende a extinguir a classe média. Muito pela comparação e muito porque em sua grande maioria, é o pessoal que rebate o socialismo. Porque são pessoas produtoras, são pessoas empreendedoras, que elas querem vencer a classe que elas estavam e subir para outra. Então é meio que uma classe intermediária. Por que elas sofrem nesse aspecto que a gente está vivendo? Porque o acesso ao crédito fica bem mais caro. Então a maioria das pessoas que vão empreender, elas vão tomar empréstimos, elas têm credores, né, um fornecedor. Justamente. Então, se eu vou fazer um parcelamento com um credor meu, ele não vai me cobrar 0,2%, se a taxa Selic está a 15%. Entendeu? Porque tudo é pautado. Entra um caso interessante, desculpa eu interromper, mas só para acrescentar. Uma empresa que está bem está crescendo 30% ao ano. Ela está crescendo 30% e pagando 15% de juros. E pagando 15%. Que é a parte do rico, né? O rico, quem tem dinheiro, cada vez fica mais rico. Sim. Só que também sofre em relação ao consumo, né? Porque se a classe baixa ela tem mais dinheiro, só que compra menos, automaticamente o rico diminui a produção. Aí você já entra
naquelas questões que muita gente brinca, né? O seu McLanche feliz, antes ele era grandão, agora ele é pequenininho, entendeu? Tudo isso para ele se adequar, porque ele não pode aumentar o preço do McLanche, mas ele tem que diminuir o tamanho do produto. Então, todo mundo tem que se adequar. E hoje, infelizmente, a gente está passando por esse processo. Então, resumindo, a classe mais baixa, ela sempre vai sofrer. E nesse final de ano, igual você perguntou, né? O ideal para a classe baixa é segurar. Porque o caos ainda só está começando. Só está começando. Porque o ano que vem vai ficar pior. E isso, assim, é massificado até para quem não é da área. Especialmente por questão política. Né? Infelizmente, é um governo que quer se manter no poder a todo custo. Então, ele vai gastar o que for. Né? A classe média tem esse problema. Então, assim, quem tiver para fazer investimentos necessários tem que fazer de qualquer forma. Mas quem não tiver e puder aguardar, recente até eu tive um empresário, ele é dono de um mercado, do supermercado. E aí ele estava fazendo justamente, a gente estava só trocando ideia, não era nenhuma consultoria. Em questão não poderia pegar. E aí eu falei para ele, não, espera, porque o juro é muito alto, sabe? E era uma tomada de empréstimo que ele ia pegar para fazer várias coisas, e aí eu sugeri para ele, não, pega para o que é necessário e o restante vê se você consegue segurar. Era para pagar fornecedor, umas coisas lá da empresa. E ele acabou fazendo isso. Então, assim, da classe média, a classe empreendedora, que aguarde, né? Porque, infelizmente, vai piorar. Mas esse é o intuito do governo, fazer com que a classe média suma, pessoas que pensam, são inteligentes, desapareçam e parem de debater com eles. E eles liderem pelo resto da vida. E, assim, que fique claro que não é uma opinião nossa. São os fato, fatos, gente, né? É o que está de fato fato acontecendo. Você tem uma classe média que empreende, que tenta... Que pensa fora da Que casinha. pensa fora da casinha e que não quer sobreviver de auxílio. Porque o que o Estado ideológico ele tenta fazer é tomar conta de tudo. Então, assim, meio que a gente já vive um socialismo, porque, entre aspas, você tem que pagar um aluguel para usar seu carro, que é o IPVA. Exatamente. Você tem que pagar um aluguel para usar seu carro. Aluguel em cima de aluguel. Aluguel em cima de Porque aluguel. você já paga todo o imposto para comprar. Para comprar. Você tem que pagar só usar. No final das contas, a gente tem nada. E você tem que pagar para vender também. Pagar para vender, entendeu? Então, assim, é velado. Eu não acredito que a gente chegue a ser como as comunismo de antigamente, né? A não propriedade privada e tal, mas a gente fica velado, entendeu? Nós trabalhamos, quem produz, você não produz só para si, você produz para você e para pagar toda uma outra cadeia, tanto financiar o Estado quanto financiar pessoas que o Estado financia para não trabalhar. Exatamente. Entendeu? Rafa, Então seria mais ou menos nesse sentido. E essa situação atual, ela reflete evidentemente no presente, mas com certeza ela também reflete no futuro. E vou te fazer uma pergunta que talvez eu já até responda ela na própria pergunta. Mas, por exemplo, existem alguns tipos de investimento, eu não entendo tanto, mas eu já estudei um pouco. Inclusive, contigo eu aprendi muito enquanto a gente grava. Existem, por exemplo, alguns tesouros pré-fixados. Você vai colocar sua grana agora, para tirar tipo, em 2028, com a taxa de juros atual vigente, os 15%. Então, você vai pôr a grana para tirar só em 2028. De certa forma, você vai estar emprestando dinheiro para o governo, a taxa atual, e lá em 2028 você vai poder tirar com a rentabilidade da taxa Que foi pré-fixado. Isso. Esses, imaginando que nosso país vai sair dessa... Torcendo e Deus te ele ouça. vai tracionar e vai sair, a taxa de juros vai baixar. Como que você... Na verdade, eu gostaria que você explicasse para o pessoal que está assistindo como que essa atual conjuntura frente a... Vamos imaginar que daqui a 3 anos vai ter uma taxa de juros a 5%. Mas o governo está me pagando 15% pelo dinheiro que eu emprestei agora. Como que isso tem reflexo também nas contas do governo, na dívida do governo? Roubaram o dinheiro antes também, tem isso, né? Explica um pouquinho isso para o pessoal de casa, que quando a gente fala de dívida pública, eu acho que às vezes tem muitas pessoas, eu mesmo não entendia isso antigamente, antes de dar isso claro. E como que funciona um pouco disso? Tá, usando o exemplo da sua pergunta, o título público é, entre aspas, você de fato emprestar dinheiro para o governo. E eles existem para pessoas físicas, pessoas jurídicas aqui nacionais ou tomadores de investimento de fora. Então, no prefixado, como é que funciona? Nesse exemplo que você citou, eu consigo fixar uma taxa que ela vai ser paga ao final, quando eu for resgatar.
E por que, de fato, o que vai acontecer nesse seu exemplo é um prejuízo para o governo. Mas por que ele precisa existir? Porque é só assim que eu garanto que o cara manda dinheiro para cá. Entendeu? Dinheiro agora. Porque o que garante para ele? Existem, obviamente, as pós-fixadas, mas a maioria que você vai ver são as pré-fixadas. E o que garante para o investidor de fora, muitas vezes em dólar, o que eu vou conseguir aquela taxa que eu conseguiria em outro país, melhor, menos arriscado. Então, independente do que o país vai fazer, eu consigo te garantir os 15%. Entendeu? Então, eu atraio dinheiro. Só que alguém vai pagar essa conta depois. Que é daqui a 3 anos. Provavelmente a gente. É sempre a gente. Sempre a gente. É negócio pagando INSS. O que Todo aqui quem tá lá na frente vai falar assim, não fui eu que endividei. foi o de trás, foi o governo Ou anterior. então, não, naquela época sempre foi assim. necessário, agora a gente vai fazer alguma coisa para corrigir. Justamente. Então, assim, é necessário que a gente está vivendo, de fato, uma questão ideológica, um pesadelo ideológico e são fatos, né? Tem a questão da politização do judiciário, que tem interferido muito nisso, especialmente na economia. E isso faz o juro subir, isso faz esse problema, que você citou como exemplo, acontecer. De a gente melhorar e ficar com uma conta para pagar atrás. Exemplo, o IOF, que foi recente, foi mandada uma proposta do governo, do Poder Executivo, para o Legislativo aprovar a taxação do IOF. Quem vai pagar é sempre o pobre, de fato. Né? Porque o rico, ele está lá no mercado de capitais, ele está aferindo o lucro dele lá em cima e ele não vai pagar IOF. É quem ele vai pagar a geladeira, ele vai parcelar, quem vai comprar $1 para comprar no Shopee, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Enfim, o Legislativo derrubou a medida que o Executivo estava fazendo através do Ministério da Fazenda. Aí veio o Judiciário e falou, não é para derrubar, eu acho que o Executivo está certo e vamos tocar isso do jeito que é. Então, assim, uma interferência de poderes, que isso mostra para os investidores, tanto daqui, a gente já conhece a bagunça que é, infelizmente, mas principalmente do grande volume de dinheiro que vem de fora. Isso faz a taxa ficar lá em cima. Outro ponto, né, aproveitando a sua pergunta, existe um economista chamado Arthur Laffer. Ele criou, acho que em 1970, na década de 70, economista americano. Ele criou uma pesquisa chamada Curva de Laffer, mais utilizado para impostos e arrecadação. Como é que ela funciona? Ele fez essa pesquisa e mostra que quanto mais você aumenta a arrecadação, a tributação, chega a um ponto que a arrecadação começa a diminuir. Por quê? Porque por conta de sobrevivência, o pessoal começa a ir para a sonegação. Porque não importa mais a punição da sonegação, eu preciso sobreviver. Então, a gente está vivendo isso hoje no Brasil. E o inverso é também verdade. O inverso também é verdade. A gente teve, por exemplo, o governo anterior, e só para citar como exemplo também, que foi de fato mais positivo, o ministro Paulo Guedes, ele reduziu o imposto de vários produtos, reduziu o imposto de várias empresas, unificou impostos e a arrecadação foi exorbitante. Então, como que pode você diminuir o imposto e conseguir aumentar a arrecadação? Porque o pessoal que estava sonegando voltou a pagar. E o que a gente vive hoje é o contrário. Eles estão enfiando impostos e a gente não está pagando, porque é questão de sobrevivência. Ou você paga imposto, você sobrevive. E você volta a acreditar no país também. Volta a acreditar que o seu imposto ele vai ser de fato retornado, ele não vai por um... Óbvio, não é demagogia isso, tem gente que de fato precisa, mas não vai por um kit gás. Sim. Entendeu? Não vai... Eu já fiz lá no grupo de Comando, a gente faz parcerias com projetos sociais, já fiz entrega de cesta básica, que você vai na casa da pessoa, tem uma caminhonete. Cara, não faz muito sentido, entendeu? A própria... Nada faz sentido nesse país. Nada tem feito sentido. Na época da pandemia a gente viu isso, né? Na época da pandemia, mesmo com um cerco muito bem feito e estando num estado de emergência, sim, que para mim isso é um absurdo, né? É você tirar a oportunidade de quem realmente está precisando. A galera pegou auxílio sem precisar. Pegou. Empresários pegaram. Então, assim, não é que estando num governo que vai te proporcionar isso também vai ser mil maravilhas, mas você surfa oportunidades que estão à disposição para todo mundo. Né? Sim. O mercado está aberto para todo mundo. Sim, sim. Aí quando você ingessa isso, só favorece um lado, especialmente para se manter no poder, a conta ela não fecha. Então, começa a entrar em colapso, que é o que a gente está vivendo. Assim, o governo ele quer se manter no poder, mas ele não está conseguindo, ele não consegue, ele aumenta impostos, mas a arrecadação não sobe, ele aumenta a taxa de juros, tanto é que a última reunião do Copom que teve, eles nem aumentaram, eles manteram, que era 15%, né, que está hoje.
porque não está adiantando. Ai, gente, Entendeu? bancar o povo lá fora não tá É. fácil, não. Então, assim, inclusive isso, uma das demonstrações que você dá como governo é controle de gastos públicos. Se você me pede um dinheiro emprestado e você não me mostra que você está gerindo para conseguir pagar, por que eu vou te emprestar? Você não Entendeu? pode emprestar pra você gastar. Você pode me devagar, né? oferecer, falar, não, eu te pago 100% ao dia, mas não tem garantia nenhuma que você vai pagar, entendeu? Então o governo ele não tem feito o trabalho de casa, que é segurar as contas, pelo contrário, ele tem gastado cada vez mais, não admite que faz isso, E nem dá. não tem uma liturgia de cargo, porque como chefe de Estado deveria existir um livre comércio, independente da ideologia. Sim. Exemplo disso, que era para a gente estar numa crise bem maior, inclusive. Na época que iniciou-se a guerra de Rússia e Ucrânia, o presidente à época, que era o Jair Bolsonaro, ele foi até a Rússia negociar fertilizantes, que o Brasil é um dos maiores importadores. Acho que 80% dos fertilizantes no Brasil vem de lá. E assim, não foi uma questão ideológica, porque não havia um apoio na guerra. Eu precisava, ou seja, a liturgia do meu cargo como presidente, eu precisava ir lá negociar. É questão de inteligência, é Questão diferente. prática e objetiva. Assim, Eu como a vou gente tem precisar- vivido hoje, independente de quem concorda ou não, questão Brasil e Estados Unidos. A liturgia do cargo, porque eu represento uma nação. Exatamente. Exemplo dos fertilizantes, era para estar muito pior, porque você encarece para produzir, então a carne estaria mais cara porque o boi come o que vai ser produzido, a nossa comida estaria mais Cadeia, cara. né? Aí ele apanhou e tal, independente de quem era a pessoa do presidente, em concorde ou não, mas foi uma atitude assertiva de liturgia do cargo, ele é um gestor de um país. Sim. Não posso só pensar da direita ou da esquerda, né? Sair falando besteira lá fora e tá tudo certo. E não querer nem negociar, né? Eu acho que isso é o principal. Se você é um gestor, você quer resolver problemas, né? Gerir é resolver problemas. Sim. E você não querer sentar para conversar, né? E ficar falando do seu opositor o tempo todo. E não é qualquer opositor, né? Simplesmente a maior economia do mundo, né? Sim. Mas enfim. Então eu acho que... É ter muito peito. Ou não, né? Ou não. Ou covardia. Tem um assunto, pra gente não se estender muito, a gente não tinha falado nele nos bastidores, mas me veio aqui na cabeça e eu acho que é muito importante, principalmente para vocês tomarem vergonha na cara, né? Porque eu acho que é essa a palavra do brasileiro. Ah. A gente tem que tomar vergonha na cara, porque se eles estão lá é porque alguém colocou, né? Sabe? Não tem essa de que, não, foi ao acaso. Que é a questão do Drex, do ano que vem. Que na minha concepção é só gestão de controle da população, onde, com o que e quando que ela vai gastar. Queria que você falasse um pouquinho disso, mas primeiro faz os agradecimentos aí, Tex, do nosso patrocinador. Vou passar essa bola pra Bruna, porque eu não consigo ler Carmenelli, isso aqui. chileno, Não consigo ler isso. Terra Nobre, Gran Reserva, Carmenelli, 2020, delicioso. Muito bom mesmo. Gostou? Muito bom. Zé, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez receber nós aqui na sua casa e nos agradecendo por esse vinho maravilhoso. Nossa, maravilhoso mesmo. Muito bom. Os agradecimentos ao apoio da Decanter também. E aí, Rafa, eu queria que você comentasse sobre isso. Na minha concepção é muito mais controle impositivo, né? Por incrível que pareça, eu até falo isso nos bastidores, para quem é mais próximo. Eu acho que a nossa esperança disso não vigorar está na população, no geral, né, de se negar, como várias coisas aconteceram na época do Pix, né, da taxação do Pix, sim, todo mundo bateu o pé e falou, não vai e pronto. É. Mas, como o nosso país é uma bagunça generalizada, por incrível que pareça, pode parecer dúbia a minha fala aqui, mas a minha esperança é no crime organizado. É a realidade. Porque o crime organizado Que ele foi uma vive das disso. coisas que derrubou a taxação do PIB. E o que mais Exatamente. movimenta dinheiro no Sim, país. Exatamente. Então, assim, se a galera que está no poder lá do crime organizado fala não vai passar, não vai passar. Não vai. Eu acredito muito que não se está. Né? Eu acredito. Eu também acredito. Assim, em termos gerais, né, não entrando especificamente no que é, mas seria de fato um mecanismo de controle que você tem várias benesses, né? Que obviamente Peladas, né? você não pode empurrar algo de maléfico que ninguém aceita, mas criam-se benesses para poder chegar ao objetivo comum, que é o controle. E isso, assim, já é uma coisa... Vocês entendam. Você vai participar, tipo,
Coloca seu nome aqui, dá seu CPF na nota. Você É, ganhar um sorteio. isso. Não, é o leão te vigiando. Justamente. Então isso vai trazer um controle maior. E quando você gera um controle maior, você gera também uma dependência maior. Que é de fato o que muitos países têm tentado fazer, especialmente os que têm um viés mais de esquerda. Por quê? Porque a tendência é fazer o Estado cada vez maior e cada vez mais controlador. É extinguir a sua liberdade. Entendeu? Isso é o principal ponto que a gente às vezes não enxerga, e assim como você muito bem falou na elaboração da pergunta, o que a gente tenta fazer a todo tempo é mostrar para as pessoas que elas estão colocando pessoas lá e não pensando no futuro. Não são só 4 anos, tem medidas ali. Hoje a gente está pagando o que foi feito há 20 anos atrás. Exatamente. Entendeu? Não é imediato. Então, assim, se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas acho que o Abraham Lincoln já falava que o povo tem um representante que merece. Né? Então, assim, alguém colocou eles lá. O pior que eu concordo. Né? Infelizmente é. E a tendência, infelizmente, é que fique pior com o que a gente está vivendo, porque cada vez a renda está diminuindo, as pessoas dependendo mais do Estado. A tendência é tentarem aprovar a inclusão do DREX, que aí você tem um controle maior. Então, se você fala assim, eu quero, exemplo, taxação de PIX, que fique mais simples de explicar, eu quero fazer uma aquisição de um carro que não está compatível com o valor que está entrando ali na minha conta todos os meses. O governo ele pode vir e confiscar aquilo, ou te tomar aquilo, que aí já vai entrar, sendo um pouco mais para o futuro, na extinção da propriedade privada. E que daqui a uns dias vai ter cota para você comprar um pão no supermercado. Sim. Você só pode um. Entendeu? Por que eu acho que também não vai entrar? Porque, infelizmente, aqui, como é muito bagunçado, nós temos o crime organizado, que é a maior indústria do Brasil hoje. Exatamente. É o maior financiador de campanhas políticas, né? Não acaba porque não querem que acabe. Sim. E também Eles tem coisas também lícitas, né? Sim. Porque eles são donos de Sim. várias Eles indústrias. estão Tem em más tudo. línguas que dizem que são responsáveis por 30% do PIB do Brasil. E eu não Sim, duvido. eu acho que é Se até não for mais. Eu acho que é até não é mais. organizado, a nomenclatura organizada não é à toa. Não Eles é são à mais toa, organizados não é à que o governo. toa. E eles têm receita fixa, como a água e a energia tem, né? Que você tem que pagar todos os meses. Eles têm a extorsão fixa, eles têm a doação de campanha, que é sempre fixa, então não tem como combater. Eles estão em vários locais, eles têm várias indústrias, eles estão no poder legislativo, no executivo, no judiciário, eles estão em tudo. Então, quando vai pegar eles, como Não fala em exemplo a outros taxação do lugares. PIX, para não falar em outros lugares, né? Que são ilícitos, né? Não que outros também não sejam, mas enfim. Esse país, né? Não tem como. Então, assim, infelizmente, a gente tem que confessar, né, que nesse ponto o crime vai ser bom. Né? O crime organizado vai Pela ser bom. segunda vez na vida, Sim, né? sim. Porque até eles, como eu falei, né? O governo ele tenta se financiar para se manter no poder, mas chega a hora que tem uma barreira que trava. Essa é uma das barreiras. Porque chega num ponto que aquele maior financiador que você tem, aquilo que você está propondo, vai prejudicar É todo ele. custo. Então vai travando. É por isso que, infelizmente, nunca deu certo em lugar nenhum. Né? Um exemplo é a Venezuela, que é o exemplo mais recente, né, que a gente tem. E não é difícil chegar ali, não. Não, gente, é um pulo. Um pulo. Não é difícil. Já emendando, na sua perspectiva, para falar assim, colocar um prazo, assim, se é que é possível, eu acho, na minha concepção, porque eu já vi e vivi, eu acho muito difícil disso acontecer nos próximos 5 anos aí. A gente pode entrar numa perspectiva muito ruim, ficar algo bem sofrível, mas o que você acha para falar assim, o Brasil quebrou, virou a segunda Venezuela? Olha, eu acho que a gente pode falar aí de uma década ou um pouco mais. Por que é mais difícil? Porque a Venezuela, entre aspas, ela teve um assistencialismo muito grande, mas ela tem como base só a atividade petrolífera. Aqui a gente tem uma gama muito grande. A gente tem um agronegócio que representa um PIB muito grande, tem as indústrias, um PIB um pouco menor, mas ainda é grande. Territorial. A extensão territorial, a população é maior, como mais diria, a questão dos minerais também, petróleo, nós temos, mas não é só isso, né? Então meio que a gente vive uma coisa compensando a outra. O que faria com que isso acelerasse? Porque como você falou, o prazo seria uma sequência de governos irresponsáveis, porque dinheiro a gente produz,
Muito. Nós estamos esforçando para isso. E a gente tem esforçado. Então, assim, eu diria que a gente já está num caminho de venezuelização, mas isso pode ser corrigido. Mas eu diria aí que mais uns 3 governos, dali 12 anos mais ou menos, a gente conseguiria chegar a esse ponto. Porque a partir do momento que você quebra o valor do dinheiro, você quebra tudo. Você quebra o banco, né? Que foi o que aconteceu na Venezuela. A partir do momento que eles estouraram a inflação, você tem dinheiro, mas você não faz nada. Não vai. Chegou ao ponto, eu não sei se vocês chegaram a ver, na época do auge da crise da Venezuela, o pessoal limpava, assim, com perdão da palavra, limpava a bunda com dinheiro. Porque era mais barato você usar o papel moeda do que você comprar o papel higiênico. Ao ponto que chegou. Então a gente está caminhando para isso. Mas eu acredito que 2 ou 3 governos, se continuar nessa linha de um endividamento cada vez maior, de uma taxa de juros cada vez maior, a Venezuela pode pôr juro lá de 200% ao mês. Quem que vai pôr dinheiro lá dentro? Entendeu? O governo não admite que está errado, é sempre culpa dos outros. Você só alia ditaduras. Sem contar o narcotráfico. Sem contar o narcotráfico, que foi o viés que eles conseguiram entrar para manter o país. Aí você pega toda a estrutura do Estado, que é gigantesca, você não consegue diminuir porque você deve favor para todo mundo, cada vez mais oneroso, porque um dia você pede 100 mil, mas o ano que vem você vai pedir 200. Mas eu não estou produzindo, não está sobrando para a gente pagar 200. Aí eu deixo ele sem pagar, te pago 200. Aí ele vai me cobrar, vem 300. E infelizmente o que a gente está vivendo hoje. Especialmente isenção de tributo. Sim. Porque é um governo que fala que é para os pobres, mas ele trabalha muito para os ricos, para os grandes ricos. Então você tem muitas empresas com isenções, você não consegue cortar. Entendeu? Senão ela que é sai do favor país e quebra. e ela não te paga mais no campo eleitoral. Se você olhar uma Odebrecht da vida, só como exemplo, são dados públicos, né? Não tem nenhum problema de citar. Ela dá quase que 1 bilhão por campanha e distribui para todos os partidos. Entendeu? É muita grana. E sai do nosso bolso, né? Sai do nosso bolso. Rafa, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui, enriquecendo a inteligência do nosso podcast com a sua contribuição. Como é que o pessoal te acha? Porque eu, particularmente, já sei que você presta consultorias financeiras. Como é que está rodando esse negócio de consultoria de investimento também? Está rodando? Sim. Hoje eu atendo consultorias, né? Pessoa física, pessoa jurídica, seja para investimentos, organização financeira, questão de dívidas também, a gente tem parceria com a Carol, né, sua esposa, que a gente está sempre indicando. Para me achar, é só ir lá no Instagram, @Viva no Comando, tem YouTube também, Facebook, tem lá no nosso site, tem todos os contatos. Por questão de tempo, às vezes eu acabo não pegando uma consultoria ou outra, por questão mesmo de tempo e valer a pena, né, financeiramente, mas aberto para conversar eu sempre estou. Perfeito. Gratidão, irmão. Gratidão pela tua presença aqui, contribuindo intelectualmente para nossa compreensão do que está acontecendo. Por que as coisas estão do jeito que estão, né? E é isso. Espero que você volte mais vezes. Vamos fazer algumas outras análises, né? Espero que você possa contribuir com a gente. Espero que a próxima possa ser positiva, Que com mudança venha- de governo. Venha se trazer Deus boas quiser. notícias, né? Eu costumo brincar que hoje eu vou nos lugares e é o portador da má notícia. Mas assim, a culpa não é minha, né? Eu só estou falando da realidade. Mas sim, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Como eu disse no início, né? Para mim é uma honra. Acho que projetos como esse tendem a melhorar o nosso país e mudar de fato essas notícias, né? Que elas possam vir a se tornar positivas, especialmente aí do âmbito econômico, porque infelizmente hoje tudo gira em torno de dinheiro, né? Sim. Então a gente é a moeda de troca. Exatamente. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente alertar e principalmente se preocupar com o futuro, né? Agir para o futuro, preocupar com o futuro é só ansiedade. Mas agir para o futuro, a gente vai ter um país cada dia melhor e melhorar a cultura nossa. Muito bom. Fechou. Tudo bem de encerramento. Sucesso e esperança, né? Amém.